abre as portas do teu coração. Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir e resistir? Pois ele tentando pra te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo? Bem-vindos, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Ontem nós fizemos o nosso programa, a nossa conversa através deste canal, mas tivemos uma dificuldade com o áudio, que ficou muito baixo. Então hoje eu faço uma retrospectiva daquilo que nós conversamos ontem sobre a sombra coletiva, dizendo de que a grande preocupação é de que tenhamos um self, né? Quem sou eu, né? Quando a gente procura essa selfie. Mas nós dependemos e somos dependentes de uma selfie coletiva. Quem somos nós? A fragilidade de um selfie pessoal, de um eu próprio, faz com que sejamos todos atingidos pela selfie coletiva. E essa selfie coletiva se dá quando nós somos marcados pelas questões coletivas, né? Ou seja, nós precisamos do apoio da família, dos amigos próximos. Nós estamos aí envolvidos nos partidos políticos, como diz o Marcos ontem também, voltados para os nossos times do coração, a questão do futebol. Nós estamos marcados pela participação na vida de comunidade, nós estamos marcados pelo nacionalismo, né, na defesa da nossa nacionalidade e tantas outras questões que mostram e demarcam a coletividade. Depois, a outra questão é pensarmos nessa coletividade no que diz da dimensão das obrigações sociais, né? É difícil vivermos dentro de uma sociedade cruzando os nossos braços, eu dizia ontem, né? É preciso que a gente descruze os braços para vivermos a nossa própria vida, né? E aí, quando nós descruzamos os braços, vêm as perguntas, né? Qual é a minha obrigação social? Qual é o meu dever patriótico? Até onde devo me conformar ou resignar ou resistir à sociedade? Qual é a intensidade da minha ligação com as outras pessoas? Então, isso tudo marca de que nós não somos um ser solidário, mas é o próprio Aristóteles que diz, nós somos seres políticos, né? Porque estamos envolvidos com a coletividade. Por mais que nós digamos que não dependemos dos outros, nós sempre dependemos, né? Olha essa camisa que eu trago, não fui eu que confeccionei. E nem sei quem confeccionou. O que eu sei é que ela chegou até a mim. Então, eu dependi de outras pessoas para que chegasse até a mim, para que eu comprasse, né? Aliás, dizer que eu comprei, eu vou estar mentindo
aqueles que nos acompanham, que são membros do Ministério de Adoradores, né? Eles que me deram, né? Mas foi preciso que eles comprassem, né? E a confecção dependeu de outras pessoas. Então, nós somos marcados por um selfie da coletividade. Mas nós temos também essa questão de que precisamos pensar muito, né? Os criadores da sombra. Quem são esses criadores da sombra? Vocês lembram de que nós falávamos dos arquétipos. Quais são os arquétipos, né? O self, a sombra, a máscara, de que nos fala Jung na sua analítica. Hoje nós vamos pensar assim os criadores da sombra. Mesmo que você não tenha prestado a menor atenção a Freud ou a Jung, você herdou um self diferente por causa deles. Eles tornaram impossível pensar na natureza humana como algo que não seja um profundo mistério. E é verdade. Nós somos marcados pela natureza humana como algo misterioso. Todos nós trazemos a nossa individualidade, a nossa particularidade, né? O nosso mistério, né? A nossa sombra. Ninguém é um livro aberto diante dos outros, diante da sociedade. Eu escrevia hoje no texto pela manhã, né, sobre a triangulação. Como a ponta de um iceberg, somente uma pequena fração sua é visível ao mundo físico. Então, somente uma fração de tudo aquilo que somos é que os outros conseguem enxergar em nós. É evidentemente de que Deus nos vê por fora e por dentro, né? É a Sagrada Escritura que diz: Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? Então é interessante pensarmos de que Deus nos enxerga por dentro e por fora, mas diante dos outros nós nos manifestamos aos outros somente parte daquilo que somos. Sem ser vista e frequentemente ignorada, a alma humana é um lugar de ambiguidade, contradição e paradoxo. Essa a questão do paradoxo, é uma expressão da psicologia sistêmica, né? Nós constantemente vivemos uma situação paradoxal, né? E o paradoxo são os opostos, né? Eu quero me converter, eu quero ser cristão, mas muitas das vezes as minhas atitudes dizem ao contrário. Então nós dizemos assim de que a vida em si vive-se desse paradoxo, né? Dessa contradição, céu e inferno, né? Dia e noite. Então nós somos marcados. E é assim que deve ser, porque toda experiência da vida, que é manifestação da alma, é resultado de contraste. Você não tem experiência na ausência do contraste, luz e sombra, prazer e dor, acima e abaixo, à frente e para trás, quente e frio. Se não houvesse divisões, não haveria manifestação. A consciência seria um campo vastamente árido, como um deserto. Você estaria ciente de tudo, porém de nada em particular. Então é interessante dessa contradição, desse paradoxo, né? Me veio à mente aqui, lembrando Paris. Quando estive lá com uns colegas, nós saímos sem mapa, sem GPS, sem nada, e enfim, nós nos perdemos. A impressão que nós tínhamos no centro de Paris, ali perto do setor da ópera, é de que nós não saíamos do lugar, porque a impressão é de que nós estávamos andando em círculo. Por quê? Parece-me que as construções são todas iguais, né?
Então, a gente fala assim que na vida do ser humano nada é igual. Nós nos deparamos constantemente com esses paradoxos. E esses paradoxos ajudam a gente a pensar de que nós temos que ter uma compreensão de tudo que somos e temos, né? Como nós devemos viver a nossa particularidade. Isso é muito importante, né? E aí a gente vê a particularidade a partir de cada um de nós, né? De todas as nossas participações. Está aí a Márcia Baeta, o pessoal olha e fala assim, meu Deus, de onde que é essa mulher, né? Quem é essa mulher? Está aí a Maria Ângela, da onde é, quem é, né? O Marcos Navarra, a Maura Ferreira. Daí a gente fala assim, olha, cada um traz em si a sua história. Ninguém sabe o que se encontra por detrás desse nome, por detrás dessa foto que se apresenta a todos nós. Então essa é a particularidade. E eu diria assim, de que na particularidade de cada um é que nós encontramos a riqueza de Deus. Porque, olha, Deus se mostra tão assim forte na sua criação que ele não nos fez iguais, nos fez diferentes. E olha que riqueza é essa diferença, né? Nessa particularidade. Desse modo, para ter uma manifestação, você precisa de energias opostas. Por isso, inimigos declarados também são aliados ocultos. Osama Bin Laden, George W. Bush, por exemplo, criaram um ao outro. Na superfície eram inimigos, porém no fundo eram aliados. É um princípio genérico. Você precisa de seus inimigos para ser quem você é. É por isso que a gente diz na psicanálise, é no olhar do outro que nós nos enxergamos, né? E Jung tinha coragem para ver que cada um de nós precisa de um lado sombrio para ser quem somos. Na verdade, o inconsciente coletivo se trata de como a raça humana evolui, ou evoluiu, passando a cada nova descoberta de forma invisível. Essas são descobertas primordiais a respeito do self. É um fato básico da antropologia física que no Homo sapiens, uma grande parte do cérebro, o córtex, é dedicada a funções superiores. O córtex nos permite discernir. Ele dá origem ao amor e à compaixão. A religião nasceu no córtex, junto com nossos conceitos de céu e inferno. Sem o cérebro superior, jamais teríamos desenvolvido a leitura e a escrita, a matemática e a arte. Entendeu? Olha que coisa interessante, né? Sem esse cérebro superior, nós não teríamos essa capacidade da criação, né? Márcia, pensa que sou calma, mas sou uma onça às vezes. KKK. É verdade. Cada um traz em si essa duplicidade, né? Essa ambiguidade. Mas que choque desencarvar os restos dos homens da antiguidade e descobrir que aquela espécie não somente tinha córtex enormes, mas apenas ligeiramente maiores que os nossos. No entanto, eles percorreram a Europa caçando imensos animais por 400 mil anos, 2 vezes mais tempos que o Homo sapiens. Está por aí, usando apenas uma ferramenta, uma lança pesada com uma pedra pontuda amarrada na ponta. Sequer progrediram ao uso de uma lança mais leve que pudesse arremessar. Em vez disso, usavam suas lanças pesadas para atacar suas
presas gigantes, tais como mamutes, peludos e leões das cavernas, em ataques corpo a corpo, cravando a pedra pontuda ao animal. Como resultado, quase todos os esqueletos masculinos de Néterdam apresentam múltiplas fraturas, mas os animais imensos reagiam, e por quase meio milhão de anos, o cérebro do homem sapiens não conseguiu perceber que seria muito mais seguro fazer armas mais leves que pudessem ser arremessadas à distância. A evolução dos seres humanos dependia não do cérebro físico, mas da mente que o utilizava. No domínio do inconsciente, o aprendizado ocorria em silêncio, sem ser visto. O homem sapiens era capaz de usar o cérebro para questões muito mais complexas que seus ancestrais. Uma vez que a mente percebeu como fazer armas melhores, a vida se tornou mais fácil. A agricultura substituiu a caça. À medida que a vida ficou mais complicada, a linguagem surgiu para que as pessoas pudessem trocar ideias. Em outras palavras, Jung deparou com um local secreto onde estava toda a ação. O inconsciente coletivo é a biblioteca da mente, um depósito de toda a experiência passada, da qual podemos lançar mão do presente. A pergunta: quem sou eu? Nunca tem uma resposta permanente. Então daí é interessante, né? O eu de ontem não é o eu de hoje, o eu de hoje não vai ser o eu do amanhã. Nós somos constantemente um eu em evolução. O interessante é de que esse eu em evolução pudesse nos ajudar a crescer não só fisicamente, isso a gente não precisa nem de esforço para crescer, mas que nós pudéssemos crescer mentalmente para que tivéssemos uma convivência mais fraterna com os outros e pudéssemos crescer também espiritualmente para que pudéssemos ser uma igreja, uma comunidade sem tantas complexidades que nós vamos criando. Eu diria assim de que essas complexidades nada mais demonstram do que o homem da caverna, o homem que não pensa, o homem que vivia nas suas caças mais rudes, né? Nós temos aí outros elementos que nos ajudam a conviver. O self é fluídico e muda constantemente no que diz respeito ao seu próprio self e o self que você compartilha com todas as outras pessoas. Estudos demonstraram, por exemplo, que o cérebro de pessoas que se especializaram em informática e desenvolveram habilidades em videogames possuem novos caminhos neuronais ou neurais, desconhecidos ao cérebro de pessoas que são inexperientes nessas áreas. Se quisermos encontrar o verdadeiro self, precisamos mergulhar no mundo da sombra e em seu fluxo constante. Parece uma busca perigosa, uma empreitada que faria empalidecer o maior dos heróis. No começo do seu famoso filme, Hamlet disse as palavras: "Essa é a história de um homem que não conseguiu se resolver." Olha, é interessante, né? Essa é a história do homem que não conseguiu se resolver. Hamlet tem a prova de que o tio matou seu pai para ganhar a coroa da Dinamarca. Ele tem todos os motivos para buscar a vingança, no entanto, não consegue.
A jornada perigosa rumo à sombra na qual matar e se vingar é normal, ameaça a existência de Hamlet, sua nobreza e estirpe civilizada. Mesmo assim, o príncipe aceita a jornada perigosa e ela o conduz ao desgosto, à aversão própria, à perda do amor e aos pensamentos de suicídio, reações típicas de quando se enfrentam os monstros das profundezas. Quando ele próprio é finalmente assassinado, Hamlet aceita seu destino com alívio e uma calma sublime. As palavras do começo do filme de Oliver deveriam ter sido: essa é a história de um homem temente à própria sombra. No entanto, é importante perceber que a sombra é uma criação humana. Olha, é interessante, né? Eu diria assim que a sombra é o fantasma que todos nós criamos mediante a nossa ansiedade, né? Antes mesmo que aconteça a situação, nós já estamos criando os fantasmas, né, que vão nos assombrar. Ela foi forjada no inconsciente coletivo. Odiar o inimigo ontem eram os comunistas, hoje são os terroristas. Não é uma falha da natureza humana. Você e eu herdamos o sentimento de animosidade. Ele vem da sombra, cujo conteúdo é de construção humana. A sombra estipula o modelo de eles, pessoas que são estranhas a nós. Eles querem nos ferir e levar o que temos de valor, ao contrário de nós. Eles não são totalmente humanos. Nós temos o direito de lutar com eles, até mesmo de destruí-los. Esse modelo invisível que modela a mente, não de uma, mas de muitas pessoas, e sobrevive por incontáveis gerações para minar o pensamento racional, é a essência do arquétipo da sombra. É o que nós somos convidados a pensar, a essência do arquétipo da sombra. Os seres humanos conscientemente criaram vastas civilizações como cenários para a sua evolução. Então é interessante pensarmos dessa forma, né? No entanto, em nível inconsciente, temos acumulado uma história que vai muito além da experiência de qualquer pessoa ou época. Individualmente, o que você chama de eu é, na verdade, é nós, em grau muito mais abrangente do que você imagina. A prova pode ser encontrada no seu corpo. O sistema imunológico é um projeto coletivo. Sob seu osso peitoral há uma glândula chamada timo, que produz os anticorpos necessários para que você resista às infecções de germes e vírus invasores. Quando você nasce, seu timo é subdesenvolvido. Ao longo do primeiro ano de vida, você depende da imunidade do corpo de sua mãe.
Mas o timo começa a crescer e amadurecer até chegar à função e ao tamanho máximo aos 12 anos. Depois vai encolhendo. Durante o período de crescimento, o timo lhe dá anticorpos para as doenças que atingem toda a raça humana. Você não tem de ser infectado por doença humana. A herança da imunidade é coletiva. E, ao mesmo tempo, continuamos a aumentar o depósito conforme deparamos com nossas enfermidades. Esse exemplo mostra que você não tem um corpo físico à parte. Seu corpo participa de um projeto coletivo, um processo que nunca acaba. Poderia ter escolhido outros exemplos, tais como a evolução do cérebro, mas todos eles se resumem ao DNA. Seus genes gravam a história do desenvolvimento humano em nível físico, embora a genética não tenha revelado todos os segredos do genoma. Penso que o próximo passo não será físico. Ele se dará ao nível da alma. E a primeira tarefa, uma vez que cheguemos lá, é renovar a própria alma. A era da sombra pode chegar ao fim quando escolhermos a união em lugar da separação. O destino do self dividido está em nossas mãos. Então é interessante pensarmos dessa forma, né? O destino do self dividido está em nossa mão. Nós estamos envolvidos numa sociedade, né? Eu dizia hoje para uma pessoa, né? Falar assim, olha, o que é a sombra, né? Mesmo diante da sombra, é interessante que nós precisamos nos conhecer, né? Se você está lá se depara com a escuridão, né? E você pergunta assim, quem está aí, né? A pessoa fala, eu. Eu quem? E fica aquele silêncio, né? Eu não sei dizer de mim mesmo para o outro. Eu estou na sombra. Mas quando lá de dentro da sombra, eu consigo dizer o meu nome, o que eu faço ali naquela escuridão, o que eu gosto, quem sou eu, quem são meus pais. Eu vou dizer assim de que eu não deixo com que aquela sombra coletiva me assuste. Mas eu estou conseguindo, mesmo diante da sombra, dizer ao outro o meu eu próprio, né? Então é interessante pensarmos dessa forma, né? E pode ser que quem esteja do lado de fora da sombra não saiba dizer de si próprio, né? E crie para si uma própria sombra, trazendo em si toda dificuldade possível na sua caminhada, na sua vida, no seu jeito de ser, né? Então a gente fala assim, e isso pode gerar grandes dificuldades na caminhada da pessoa quando ela se depara com a própria sombra, né? O seu próprio jeito de ser dentro de si mesmo, né? Então falar assim, olha, é interessante porque quando a gente ouve dizer de sombras, ouve dizer de máscaras, ouve dizer de situações que nos levam a viver a nossa vida marcados por tantas situações que nos impede de nos enxergar, isso cria em nós situações tão difíceis, né? Por que situações difíceis? Porque levam-nos a ter dificuldade de convivermos com o outro. Quando eu não sou capaz de me enxergar mesmo diante de tantas sombras, eu vou ter dificuldade de conviver com os irmãos e com as irmãs. Fica aí a nossa mensagem
nossa contribuição, a nossa colaboração. Lembrando sempre, olha, o efeito sombra, encontre o poder escondido na sua verdade, né? Olha, encontre por detrás da sombra a verdade que você não quer enxergar. Essa é a proposta da nossa conversa. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em... Então, só lembrando a todos, nós vamos continuar com a nossa conversa. O processo continua, né? De onde veio a sombra? Nós vamos falar sobre isso, né? De onde vem a sombra na nossa vida? Essa sombra que nos impede de crescermos, de sermos quem nós deveríamos de ser. Muito obrigado aí a todos pela participação, pela presença. Obrigado, Maura, Márcia, Jaqueline, também o Marcos. Muito obrigado aí por participarem conosco. Lembro de que esse nosso programa fica no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. A Sheila também, nosso abraço, muito obrigado. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também